A chamada Revolução de 1930 só foi possível porque basicamente houve a decadência política e econômica gerada pela concentração de poder daqueles ligados à elite da sociedade cafeeira. A inflação, a superprodução e a crise mundial de 1929 ajudaram na percepção de que o sistema governamental vigente, regional e oligárquico, estava em colapso e de que era necessária uma centralização administrativa que fugisse do eixo São Paulo-Minas Gerais. Os tais revolucionários de 1930 eram de grupos sociais diferentes e tinham propostas das mais difusas, variadas. E, segundo essa conjuntura, Getúlio Vargas moldou sua gestão a partir de um Estado representativo que tentava englobar todos esses coletivos e não se subordinando a apenas um. Olá, meu nome é Samuel Nepomuceno, graduando, pesquisador e professor em formação, e sejam muito bem-vindos a mais uma dose da história. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o panorama geral das principais camadas sociais na era Vargas, entre a Revolução de 1930 e o Estado Novo. É logo depois da vinheta. Bora lá? Antes da gente continuar, não esquece de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. Dá um like nesse vídeo se ele for útil para você. E não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e bora lá? Um exemplo de como Vargas levou a cabo essa tentativa de englobar várias visões foi a associação conturbada entre a chamada classe média nacional, com um processo de administração governamental a partir da Revolução de 1930. Para ter a sua representação no governo de 1930, essa classe média, também chamada de pequena burguesia, ou seja, todo o núcleo urbano que trabalhava por si próprio ou não estivesse em ofícios manuais, necessitou se alinhar ao movimento que tomou a frente revolucionária, o tenentismo. Entretanto, isso foi uma via de mão dupla, pois os militares também tiveram a necessidade do apoio da classe média para assumir o governo brasileiro. O problema é que essa aliança não durou muito, por ter um aparato ideológico considerado simplista, legitimado a partir de um viés apenas político de centralização, a nacionalização governamental que não apresentou propostas para o setor socioeconômico. O tenentismo acabou desagradando essa pequena burguesia, que, posteriormente, se associou politicamente a outros grupos, como a Aliança Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Logo, essa revolução não trouxe efetivo poder político para essa classe média, o que seria possível só em uma época posterior da história do Brasil. A relação entre o governo varguista e os sindicais operários só foi mais viabilizada durante o Estado Novo, a partir da mobilização política encabeçada pelos ministros Agamenon Magalhães e Marcondes Filho, a efetiva tentativa de unificar a classe operária a partir do protetorado estadista e da institucionalização dos sindicatos, com o objetivo de deter uma possível radicalização ideológica comunista operária que poderia culminar na queda desse governo. Mesmo que houvesse um controle governamental, é necessário entender que esse movimento de associação ao operariado não foi um processo facilitado e de pouca negociação com a classe trabalhadora. É completamente insustentável aquela tese tradicional de que a formulação dos direitos trabalhistas foi algo discutido apenas internamente com o governo Vargas e sem a participação da classe trabalhadora. O fato é que houve intensas negociações, concessões de benefícios socioeconômicos e utilização da propaganda por parte do Estado Novo para a assimilação das massas ao regime político. Apoio que só foi devidamente efetivado a partir da década de 1940. Para compreender a concessão de direitos trabalhistas na era Vargas, a gente precisa recorrer ao referencial teórico de T.H. Marshall. Esse estudioso demonstra a distinção de 3 princípios básicos de cidadania: a liberdade individual, e liberdade, igualdade, os direitos políticos, a livre representação e participação política da população e
Por fim, os direitos sociais, melhores condições de vida e de trabalho. Mesmo que em muitos países a concessão desses pilares para a cidadania seguissem uma ordem linear já estabelecida, no Brasil, principalmente no Estado Novo, aconteceu uma valorização maior dos dois primeiros em detrimento da valorização do último, dos direitos sociais. Enquanto que na Primeira República houve os primeiros debates e a criação de leis com o intuito de garantir direitos equivalentes para todos os cidadãos, principalmente causados pelo fim da escravidão, não ocorreu uma efetiva transformação nas questões trabalhistas, como a dificuldade da criação de um Código do Trabalho, por exemplo, por conta da dominação oligárquica e liberal desse governo da Primeira República. Nos governos provisório e constitucional, que os dois juntos vão de 1930 a 1937, a regulamentação dos sindicatos e a criação de órgãos governamentais com o objetivo de defender e controlar os operariados foram fragmentos, foram sinais de que esse governo dava um maior enfoque que o anterior aos direitos sociais. Já no Estado Novo, o uso da propaganda, a introdução da Justiça do Trabalho e a criação da consolidação das leis do trabalho, a CLT, ajudaram a estabelecer o grande interesse governamental em garantir o apoio e a obediência dos sindicatos oficiais. Nesse momento, é relevante a gente também notar a importância dos sindicatos corporativistas para a centralização do controle e poder durante a Era Vargas. Essa estrutura de controle se assemelhou ao modelo fascista, um processo de revolução passiva que não mudava as estruturas hegemônicas e que controla as classes mais baixas. Sendo caracterizado como autoritarismo corporativista, o governo varguista foi dividido em dois momentos. O primeiro, na administração provisória com o apoio do Exército e na criação da Lei dos Sindicatos em 1931 e do Ministério do Trabalho, e o segundo, após o governo constituinte, com a tentativa de associação com a burguesia, a elite, os tenentes e os operários e com a Lei dos Sindicatos em 1934, juntamente com a CLT. Beleza, até aqui a gente viu a relação do governo Vargas entre os sindicatos. Já em relação aos comerciários e industriais, de início, alguns grupos viram uma certa desconfiança com o governo, principalmente pelo medo de que, com a adesão aos sindicatos oficiais, passassem a perder uma certa autonomia política. Essa perspectiva foi mudada rapidamente, principalmente quando os comerciários e industriais perceberam que nada mudaria em relação à sua administração econômica e que sua cooperatividade seria favorecida com a participação mais efetiva em cargos políticos, como deputados classistas. Em relação aos trabalhadores, houve também muita resistência de aderir aos sindicatos corporativos. Muitos coletivos, como os comunistas, se aliavam a esses sindicatos oficiais como forma de oposição dentro dos mesmos sindicatos, tendo assim uma representação política legalizada, enquanto outros, como os trotskistas, aderiram com mais facilidade ao plano governamental. O que fica claro era que a ligação com o operariado gerou problemáticas a Vargas, pois o corporativismo se tratava de uma tentativa de controle do proletariado pelo governo, mas muitos dessa classe se aliaram a esses sindicatos com o objetivo de lutar pelos seus direitos dentro desses órgãos, como já falei, tendo assim a legitimidade nas greves e protestos, principalmente após o surgimento da ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Mesmo assim, a administração política varguista conseguiu ter controle da situação, afastando os mais radicais e promovendo benefícios àqueles que compactuassem com os sindicatos oficiais. Houve também um processo de exclusão e patronato gerado a partir das leis trabalhistas, o abono familiar e os direitos à moradia durante o governo varguista. As classes mais baixas recorriam a diversos apelos em suas cartas diante dessas problemáticas. Os que tinham conhecimento da lei e estavam devidamente regularizados geralmente apelavam para os seus direitos, enquanto outros recorriam à figura patronal do presidente como uma forma de pedir caridade. E é aí que ele começa a ser conhecido como o pai dos pobres.
Ao se tratar dos direitos trabalhistas providos pela CLT, há uma completa exclusão de determinadas instâncias da sociedade, principalmente as que eram associadas ao trabalho informal, doméstico e rural, ou seja, a grande maioria da classe trabalhadora da época. Além disso, havia a exigência de determinados documentos, como a certidão de nascimentos, que muitos trabalhadores pobres geralmente também não tinham. O mesmo acontecia em relação à ajuda de custo familiar dada pelo governo. Essa praticamente favorecia servidores públicos, que ganhavam uma porcentagem maior, e excluía as camadas mais necessitadas pela enorme quantidade de exigências estabelecidas, tais como certidão de nascimento, a necessidade de ter 8 filhos que não estivessem no mercado de trabalho e matriculados na escola, além de ser exigido um parecer policial que os mesmos tivessem a educação moral de seus pais e trabalho reconhecido pela carteira de trabalho, documento esse considerado como a carteira de identidade do trabalhador, que só poderia ser retirada também a partir de uma série de condições. Já no quesito de direito à moradia, havia uma certa ambiguidade em relação à atuação do governo, pois ficava entre a linha do teor social da propriedade, da compra e do uso capião. Antes e durante a era Vargas, a proposta governamental era de delimitar a área ocupada pelos mais pobres e favorecer a tomada dessas regiões, dessas terras, pelo empresariado da época. O projeto de expulsão dessas mazelas das áreas de influência, por exemplo, carioca, não teve grande efetividade, principalmente pelas resistências dos mais pobres, ora recorrendo a seus direitos, ora indo para outras regiões tão precarizadas quanto as de habitação anterior. As favelas continuavam em crescimento absurdo. Entretanto, serviços básicos como encanamento, saneamento básico e construção de estradas geralmente eram negados para as populações que lá habitavam. Um outro grupo também merece destaque aqui nesse vídeo, o do trabalhador rural. Ainda que os decretos previstos na CLT estivessem mais relacionados ao operariado urbano, o próprio presidente tinha projetos para a criação de sindicatos oficiais para o campesinato, determinando assim a garantia de benefícios específicos, como férias e aposentadoria, por exemplo, para essa classe trabalhadora. Isso seria uma forma de evitar ou prevenir a migração rural para as principais cidades e manter a continuidade de produção agrícola nas terras brasileiras. Entretanto, o seu projeto não foi devidamente efetivado, principalmente após a saída de Vargas do poder. Mesmo assim, até anteriormente à elaboração dessas propostas para os trabalhadores rurais, muitos deles recorriam à justiça com apoio de juristas e ligas. Isso demonstra que, não havendo uma natureza legal para os protestos contra os desmandos de seus patrões, pelo menos existiria uma noção simbólica internalizada pelos próprios agricultores, a partir da figura presidencial de pai dos pobres e de suas declarações em defesa dos trabalhadores do Brasil. Sendo uma proposição política com o intuito de ter o apoio das classes mais baixas para a continuidade do regime ditatorial do Estado Novo, esse viés de paternalismo do Estado Novismo foi utilizado como pretexto político e jurídico de protesto para a força de trabalho dos campos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Donos da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Todas as referências utilizadas para a construção desta aula, deste vídeo, estão aqui na descrição. Se você se interessou pelo tema e gostaria de adquirir algumas dessas obras, comprando pelos nossos links você ajuda o Donos da História a continuar existindo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais para conteúdo diário de História e Ciências Humanas e até a próxima!